Alô pessoal, vamos mais a uma aula de história, tá certo? Que eu preparei para vocês. Na verdade são áudios de aulas anteriores, em que você sente ali todo o calor do momento em que nós estávamos explanando, algumas perguntas, algumas intervenções dos estudantes, o barulho de fundo do pessoal conversando um pouquinho. Então é aquele calor de sala de aula que nós estamos um tanto quanto saudosos, né? Um tanto quanto aí sentindo falta. Então peço que preste atenção, são assuntos pertinentes tanto para o Enem quanto para o SSA ou outros exames externos que você venha a se submeter esse ano ou nos próximos anos, tá certo? Então preste atenção. Bem pessoal, olha só, nessa primeira aula a gente vai ter um estudo sobre a Grécia Antiga. É um conteúdo que tanto vale a natureza histórica, quanto também para o sentido filosófico, tá certo? Já que foi lá que surgiu, aliás, as duas disciplinas, tanto a história quanto a filosofia. Então, os legisladores, como começou a ocupação do território grego, a Grécia Antiga no aspecto social, político, econômico, as camadas sociais, as leis, o ordenamento jurídico, os deuses, né, a religião grega. Um pouquinho desses aspectos gerais aí a gente vai ver nessa aula, tá legal? Preste atenção, que vale a pena. Comentamos depois. Senhores, vamos introduzir hoje o conteúdo Grécia Antiga e antes eu explico que se trata do estudo das civilizações clássicas. O que é civilizações clássicas? Grécia e Roma, ou civilização greco-romana. Que chamam de clássico? Porque é praticamente o berço da civilização ocidental. Tudo em termos de Europa e América, que é o que a gente chama da civilização ocidental, ou quase tudo em termos de política, administração, tem origem ou na Grécia Antiga ou na Roma Antiga. Então estamos realmente bebendo da fonte, estamos realmente indo ao nascedouro de várias coisas que a gente tem no nosso país, por exemplo, democracia, a própria história nasceu na Grécia, a filosofia, a biologia, a geometria, o teatro, tudo tem origem grega nesse sentido, o conceito de cidadania e por aí vai. O que não nasceu na Grécia, nasceu em Roma, o que não tem origem em uma, tem na outra, isso a gente chama de civilizações clássicas. Essa imagem, essa gravura, ela é da década de 50, embora não pareça, quando o Parthenon, que é um templo dedicado a Deus Atena, na capital da Grécia, foi restaurado. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi bombardeado, muita coisa foi destruída, e vocês veem até uns andaimes, aí dá para ver até uns andaimes, que fez parte da reconstrução histórica do templo de Atenas, na Grécia. A gente vai falar sobre a religião grega, não tudo hoje, porque não dá para falar tudo hoje, nas próximas aulas, sobre a questão política, sobre Atenas e Esparta, as duas principais cidades-estado, mas também sobre outras. Lá surgiu, por exemplo, além do teatro, os Jogos Olímpicos, que ano que vem serão realizados no Brasil. Diversas modalidades de esporte, de atletismo surgiu na Grécia. Tem um monte de coisa para a gente analisar sobre a Grécia Antiga, a mitologia grega, as guerras que eles se envolveram, os costumes. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, particularmente não tanto em Esparta ou em outras cidades-estado, mas em Atenas, o homossexualismo era algo extremamente comum. Homens solteiros, não depois que se casavam, mas homens solteiros sempre tinham um namorado. Alguns de vocês se sentiriam em casa em Atenas. Se sentiriam em casa. Ô, Jonathan, passa o seu lugar, por favor. Viu? Não, sem onda. Pessoal, até o grande filósofo Sócrates, que era casado com Xantippe, a sua esposa, tinha um namorado chamado Alcebíades. Agora, não era comum um cara casado ter um namorado. Geralmente, quando os homens se casavam de forma heterossexual, eles acabavam com o casamento. Vocês vão ver no filme Alexandre, que ele tinha também um namorado, o namorado de Alexandre chamava-se Zenaico.
chama-se Hephaestion, entendeu? E Alexandre, eu estou botando essa historinha para introduzir. Olha só, Alexandre se casa com uma dançarina persa, presta atenção. E na noite de núpcias, todo mundo sabe que é noite de núpcias aqui, tem gente que não sabe. Calma aí, cara. Calma! Ó, na noite de núpcias, como ele se casou, ele tinha que deixar o relacionamento com a festa. Não, aí ele se abraça com a festa, passa no filme. Festa dá um anel pra eles. Dá um anel, verdade. Presta atenção. Quando eles estão, pera aí, pessoal. E quando eles estão abraçados, se despedindo, aí chega a esposa. É a noite de novo que eu fiz, do casal, né? Aí o que aconteceu, eu não vou dizer, vocês vão ver no filme, tá legal? Fala aí, por favor. Entendeu? Ela fica indignada com aquilo. Ela tenta acabar tudo. Ele vai lá e acontecer. Aí depois ele Pessoal, vamos continuar aqui, por favor. Como eu disse, alguns de vocês se sentirão muito bem ao estudar isso. Vamos lá. Demais ainda hoje lembra, com saudade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, por favor, pessoal. Senta aí, vamos continuar, é sério. Senta aí, por favor, cara. Pessoal, ei, vamos retomar aqui, por favor. Tudo bem? Encerrou a brincadeira, só pode contrair. Vamos pegar a tela agora. Olha só. Sim, trabalharemos normalmente. Pessoal, algumas coisas, só um pouco do que surgiu na Grécia Antiga. Entendeu? Nós temos aí muito da cultura política, administrativa, ocidental, disciplinas que hoje trabalhamos com origem grega. Isso sem falar, é uma estátua grega, é um pensador. Entendeu? Isso sem falar em diversas modalidades de esporte que a gente ainda vai discutir mais adiante. Para efeitos didáticos, preste atenção. Estamos brincando muito. Quando descontraímos, é só um pequeno momento. Depois, passou. Entendeu? Passou. Ok, como eu estava dizendo agora há pouco, para efeitos didáticos, os historiadores dividiram a história grega em 5 momentos, como vocês podem ver. Período pré-homérico, o arcaico, o período clássico, que é o apogeu, o homérico, esqueci de dizer, né? Pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico, que é o apogeu, e depois o período helenístico. Vou explicar, na medida do possível, as principais características de cada um desses momentos. Tá legal? Então, vamos adiante. Começando pelo chamado período pré-homérico, olha só, a pré-história, quando os homens eram nômades, pessoal, já vi, é um momento de contar com o passou, parem de conversar e de brincar. Olha só, como eu disse, na pré-história, antes do processo de sedentarização, todos os grupos eram nômades. E na Grécia passava muitos grupos, assim que os recursos naturais, no território onde foi a Grécia, onde hoje também é a Grécia, trata-se do mesmo território. Então, grupos por lá passavam, quando os recursos naturais se esgotavam, se deslocavam para outras regiões, outras localidades, em busca dos recursos necessários à sobrevivência. Quando a agricultura vai ser criada, que a domesticação de animais, tudo aquilo que a gente já viu, processo de sedentarização, alguns grupos que tinham vindo da Ásia, é bem pertinho a Grécia da Ásia, a Europa Oriental, é próximo da Ásia, alguns grupos por lá se fixaram. Foi o caso desses caras que vocês estão vendo aí, ó, Éolios, Jônios, Dórios. Esses caras, eles vão se estabelecer no continente, na Grécia,
E algumas ilhas, a gente vai ver que o litoral grego é bastante recortado, tem muito de ilhas. Entre elas, uma ilha grande, que é a ilha de Creta, onde vai surgir a chamada civilização creto-micênica ou cretense-minoica. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê desse nome. Lá, na ilha de Creta, que eu vou mostrar no mapa, ao sul da Grécia, floresce uma civilização que foi bastante próspera e que, ao que consta, é a única civilização que a mulher tinha um papel de destaque, até superior ao homem. Todos os povos antigos que a gente estuda, a mulher é relegada a uma condição de subserviência, a mulher é relegada a uma condição de submissão e assim por diante. É um patriarcalismo onde a figura do homem era a figura mais importante. Em Creta, não. Em Creta é o contrário. A principal divindade, que era a deusa mãe feminina, por aí a gente tira a deusa mãe, porque a mulher é considerada uma divindade por ela parir, né? Por ela, entre aspas, gerar uma nova vida. Tá certo, não gera sozinha, mas ela, ao contrário do homem, ela é capaz de gestar um feto, parir um novo ser humano. Então, comparando com a terra que gera a semente que germina a semente que gera o fruto, então você tinha a chamada deusa mãe, que era a principal divindade em Creta. E é lá em Creta também que surge uma parte da mitologia grega, a lenda do Minotauro. Preste atenção, pessoal. O rei Minos, consta que a rainha, esqueci o nome dela, ela tinha uma paixão por um touro. O touro lá era um animal sagrado. Foram encontrados diversas estátuas de touros. Era um animal venerado. Touros eram sacrificados em rituais religiosos e tal. E essa rainha, essa parte da mitologia, ela, apaixonada por um touro, teve um filho com esse touro, exatamente. Teve um filho com o touro. Esse filho era o Minotauro. O rei... O que foi, Janine? E, senhores, presta atenção. E o rei enciumado, o rei Minos, enciumado, ele decide trancafiar essa criatura em um labirinto, que ele não poderia sair de lá. E, ao mesmo tempo, vítimas eram colocadas para o Minotauro saciar sua fome, sua sede, etc. Um grego do continente, né, foi para a ilha de Creta, chamado Teseu, junto com sua esposa irmã Ariadne. Eles conseguem entrar no labirinto. À medida que eles, à medida que eles vão percorrendo os caminhos do labirinto para não se perder, para depois encontrar o caminho de volta, eles vão desenrolando um novelo de linha para depois percorrer esse caminho e conseguir sair. Matam o Minotauro. Então os gregos teriam libertado os cretenses dessa figura maléfica que devorava jovens, etc. e tal. Isso é uma historinha que faz parte do panteão dos mitos gregos. E à medida que a gente for avançando, a gente vai contando outras historinhas dessas, certo? Bom, seguimos adiante. Eu quero chamar a atenção aqui, deixa eu ver se é nesse próximo. Um mapinha. Aqui a gente tem mais ou menos a Grécia atual. Você vê que o litoral é bastante recortado. A ilha de Creta é essa daqui, que não aparece no mapa. Ela estaria mais ou menos aqui, onde está meu dedo, se o mapa continuasse, se fosse um mapa mais amplo, tá certo? Então a ilha de Creta, de todas essas pequenininhas aqui, é a maior. Ela está localizada um pouquinho mais ao sul. Eu tenho outro mapa mais amplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, então o período pré-homérico, que vem de Homero, ninguém sabe nem se esse cara existiu. Hoje, cada vez mais, a figura de Homero está sendo questionada. Teria sido um poeta que lá por volta de 500 anos atrás, ou antes de Cristo, escreveu 2 livros, a Ilíada e a Odisseia, contando também diversas narrativas heróicas e mitológicas de personagens como Aquiles, Agamenon, a Guerra de Troia, entendeu?
E pode ser que tenha sido um pseudônimo, que é um nome artístico, né? Que os caras usavam, e que esse homem chamado Homero talvez não tenha existido. Até o meados do século XIX, acreditava-se que era uma espécie de fábula. Mas as ruínas de Troia, hoje na Turquia, território turco, foram encontradas. É tido como um fato histórico verdadeiro, comprovado pela arqueologia. Certo? Olha só, pessoal, presta atenção. Então, o período pré-homérico seria o período de ocupação do solo, de sedentarização dos povos, da vinda dos eólios, dos jônios, dos dórios e da civilização cretense-minoica ou creto-micênica. Presta atenção. O período homérico teria sido o período em que Homero viveu e que os fatos narrados na Ilíada e na Odisseia teriam ocorrido. Veja o que diz o texto: comunidades gentílicas ou genos. O que seria isso? Ora, seriam espécies de aldeias, de vilas, que algumas até evoluem para cidades-estado ou polis, outras desaparecem. Não é toda vila, povoado, aldeia que evolui para a condição de cidade. Algumas ficam nessa condição praticamente para sempre, outras desaparecem, entendeu? E essas comunidades gentílicas eram exatamente essas primeiras comunidades, aldeias, vilas, cujos habitantes eram de algum modo aparentados, tinham algum grau de parentesco, maior ou menor. Por isso genos, que vem de genes. E esses genos, como eu disse, é uma espécie de embrião das futuras polis, que em grego significa cidade. Legal? Vou mostrar aqui alguns desses genes que evoluíram para a cidade já. O período arcaico, o principal fator é a formação das chamadas fratrias, que deram origem a tribos, é a evolução do genus, ou das comunidades gentílicas, e, consequentemente, algumas vieram a evoluir para a condição de polis, como eu já falei. É do nome polis que vem político. O político, ao contrário de hoje, era alguém considerado um cidadão que vivia na cidade, mas que se preocupava com o coletivo, com a cidade. Ele trabalhava em prol da cidade, do coletivo, entendeu? O político na Grécia Antiga não servia a si mesmo, não servia a um pequeno grupo, mas servia à maioria, certo? É a origem da política. Exatamente na Grécia Antiga. Bom, algumas dessas polis chegaram a ser verdadeiros impérios, cidades-estado, e, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes foi Atenas, sendo a capital da Grécia até os dias de hoje. Na Grécia, a cidade que chegou a ter no seu auge, na época antiga que a gente está vendo, 30 mil habitantes, não era muito grande, né? Um pouco maior do que Triunfo, que deve ter aí seus 18 mil, entendeu? E reuniu as maiores mentes que já pisaram nesse planeta. Nada mais, nada menos que os grandes pensadores clássicos. Sócrates, Aristóteles, Platão, depois Aristóteles. Mas também Sófocles e outros tantos. Enfim, nós temos aí alguns, na Grécia Antiga temos o Mileto, o Hecateu de Mileto, Pitágoras, o Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Cara, a gente ia perder o tempo aqui falando o nome deles. E esses caras não eram só filósofos, só matemáticos. Eles se dedicavam a outras áreas. Hoje você se especializa em uma. Esses caras eram especialistas em praticamente tudo o que englobava o conhecimento humano até aquele momento. Certo? Agora, a gente vai estudar algumas particularidades da cidade de Atenas. Como vocês podem ver, uma cidade cercada de montanhas, por isso mesmo, naturalmente protegida, com diversos montes que a circundam. Sua atividade econômica principal, como vocês podem ver, era comércio marítimo, era a pesca, eram exímios navegadores. E a gente vai ver também a sociedade e a política. Primeiro, a sociedade, eis as camadas sociais.
Eupátridas, que vem de pátria, era a camada elitista. Eram os integrantes mais nobres, quer dizer, pertencentes às famílias mais poderosas, mais tradicionais. Esses caras ocupavam os cargos públicos mais importantes. Vou pedir silêncio aos senhores mais uma vez. Depois temos georgóis, pequenos proprietários, detas, temos aí que eram os camponeses, tecneis ou tecnais. Eram mais ou menos hoje gente sem terra e que viviam de algum tipo de arte que sabiam fazer. Temos os demiurgos, que eram uma espécie de burguesia, né, comerciantes. Os meteques, muitos estrangeiros que viviam lá por ser uma cidade mercantil, então tinha gente que ia para lá para negociar e mudar de vida. E por último, escravos, que eram gente que não tinham condição de pagar suas dívidas ou que eram prisioneiros de guerras, que eram tidos como cativos. O governo era, como vocês podem ver, uma monarquia, um rei, que era chamado também de Basileu, como vocês podem constatar, mas ele não governava sozinho. Nós tínhamos um conselho de proprietários, o aerópago era uma espécie de congresso, ou parlamento, onde os integrantes do legislativo opinavam, discutiam, faziam leis, votavam tema de interesse da coletividade e assim por diante. Ou seja, esse rei, ele não era um absolutista, que concentrava sobre si os poderes, não. Ele governava em conjunto com esse conselho, espécie de parlamento que tinha em Atenas. Vamos ter um período de desigualdade social, ou seja, de fosso ou abismo entre ricos e pobres, e nós vamos ter algumas reformas. Estamos aqui por volta do século VII a.C., quando legisladores fizeram, ou seja, parlamentares, fizeram reformas políticas importantes em Atenas. Um desses caras foi o Drácon. Drácon escreveu as leis. As leis eram baseadas no princípio consuetudinário. O que é o princípio consuetudinário? O princípio consuetudinário são as leis verbais, orais, transmitidas pela cultura, transmitidas pela fala. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um escravo, ou um serviçal, ou um camponês, um servo, e assim por diante, desobedece o seu senhor. Onde é que está escrito que essa desobediência, essa rebeldia é um crime, e esse escravo tem que ser executado? Essa lei, não estando escrita, baseada apenas nos costumes, baseada apenas na oralidade, ela poderia ser manipulada pela elite. Chega um juiz, um senhor, acusando seu escravo de rebeldia, pedindo permissão para executá-lo, pena de morte. Ora, se não há lei escrita, você pode manipular de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua conveniência. O juiz, então, tratando-se de alguém nobre, de um senhor com origem nobre, ele autoriza esse senhor a matar o seu escravo. Se a lei é escrita, então você não pode manipular. Tecnicamente, você tem que seguir o que está escrito lá. Se diz que é crime, se diz que a pena é de morte, então vamos seguir. Se a lei não fala isso, se não está escrito, não podemos implementar. Drácon, então, ao escrever as leis, ele estava dando passos adiante, avançando, não permitindo que leis orais fossem manipuladas pela elite. Só assim não dá. Zenaide está conversando muito, alguns elementos ali atrás continuam perturbando. Eu vou fazer uma proposta. Quem não tiver interesse, dá aquela saidinha básica. Não tem problema. Ela quem? Eu não vi sua mãe dessa vez. Ela veio aqui? Não sabia. Bem claro? Então, quem quiser dar aquela saidinha básica ali para a quadra, então faça isso adiante. Estará me fazendo um favor. Não, normal. Estará me fazendo um favor. Se ficar, corrói. Eu estava dizendo que Drácon escreve as leis e isso foi legal porque as leis escritas não deixam tanta margem para manipulação como era feito quando elas eram baseadas no princípio consuetudinário, leis não escritas baseadas na tradição. Um avanço. Depois vem Solon.
E Solon beneficia as camadas mais pobres. Por quê? Porque ele proibiu a escravidão por dívida. Antes era uma modalidade de escravidão. A partir de Solon, você pode ser escravo agora por outra coisa. Por exemplo, prisioneiro de guerra. Mas por conta de dívida, você não vai ser mais. O que mais que ele coloca aqui? Ó? Fala que abolição da escravidão por dívida, devolução de terras confiscadas pelos credores, ou seja, aquele cara que não recebeu a dívida, que é o credor, ele toma as terras de quem está devendo a ele, não conseguiu pagar. Então isso também passa a ser proibido. Ou seja, para as camadas mais populares, as reformas legislativas feitas por Solon, primeiramente por Drácula e depois por Solon, foram boas. Foi-se criado também outros órgãos colegiados, outros órgãos legislativos. Exemplo, a Bulé, composta por 400 eupátridas, eupátridas é a elite. Não. Eupátridas é a elite. Demiurgos, betas, ninguém poderia participar desses órgãos legislativos. Só os elementos da elite. No caso aqui, como vocês podem ver, os eupátridas. E a eclésia, outro órgão parlamentar, outro órgão legislativo, cujos integrantes também só poderiam ser eupátridas. Beleza? Jóia. Bom, por que aqui tem falando de guerra civil? O que é uma guerra civil? Guerra civil é a guerra de um povo contra ele mesmo. Não há um inimigo externo. Um povo briga com ele mesmo quando geralmente disputa poder. Quando alguém quer assumir o controle político, o trono, quem está não quer largar o osso, não quer deixar. A guerra civil é a guerra de um povo contra ele mesmo, sendo encabeçado por Psístrato, que era um tirano. Se estabelece aí um período de tirania. A democracia ateniense está batendo na porta, vem mais para frente. Primeiro, Atenas passa por todo esse processo para chegar com Clístenes na democracia. Primeiro, teve todo esse processo que a gente está vendo. Senhores, está aqui o que eu disse. A democracia começa exatamente com Clístenes. Vale lembrar que a democracia ateniense nada tem a ver, ou pouco tem a ver, com a democracia de hoje. Por exemplo, lá, quem era considerado cidadão? Não podia ser menor de 18 anos. Não podia ser mulher. Não podia ser analfabeto. E não poderia ser estrangeiro ou naturalizado. Tem que ser ateniense nato, filho de pai e mãe ateniense. Só em excluir mulheres e analfabetos, você já exclui um monte. Um monte. Todo mundo sabe que tem mais mulher do que homem no mundo, né? E não é de hoje. Ok? Não é de hoje. Então, quando você exclui mulheres e analfabetos, você já está tirando aí um percentual bem grande. Estima-se que só cerca de 10% da população ateniense era considerado cidadão. Por quê? Porque preenchia os critérios, né? O critério é ser homem maior de, parece que é 21 anos, não é 18 não. Maior de 21 anos, alfabetizado e ateniense nato, filho de pai e mãe ateniense. Beleza? Bom, havia também uma lei lá bem interessante, que era a lei do ostracismo. Hoje em dia, o que é ostracismo? A gente diz assim, fulano caiu no ostracismo, tal artista. Ostracismo é esquecimento. Significa dizer que aquele cara saiu da mídia e tal. Na época, na Grécia Antiga, o ostracismo era ser banido por 10 anos, no mínimo. Implica dizer que você cometeu um crime e que aquele crime você não seria preso, você seria expulso da cidade. Não podendo voltar para ela por um prazo mínimo de 10 anos, sob pena de ser preso. Então você ia para outro lugar e após esses 10 anos, se você quisesse, poderia retornar. Beleza? Bom, como eu adiantei para vocês, em Atenas, das cidades gregas, era a cidade que tinha o maior preconceito da mulher. A mulher não tinha boquinha de nada, espaço. A função social da mulher era parir e cuidar dos seus afazeres domésticos. Só isso. Entendeu? Ela não tinha direito nenhum de participar de qualquer órgão legislativo, qualquer cargo público importante, não tinha voz nas assembleias,
não tinha direitos, apenas deveres a cumprir. Em Esparta a condição dela era melhor. Agora em Atenas a submissão era total. Bom, falamos um pouquinho, nesse pouco tempo que nos resta, sobre a grande rival de Atenas, que era a cidade de Esparta. Esparta, assistindo o filme 300, vocês vão ver, era uma cidade militarista, era uma cidade quartel. Crianças com 7 anos já deixavam seu lar e já iam se alistar. Treinavam, equitação, quer dizer, montaria, arco e flecha, uso de lança, passavam por privações, sono, fome, para poder se tornarem resistentes, imunes à dor e ao sofrimento, se tornarem soldados preparados para guerrear. Não, porque aqui nessas celas, em algumas celas de vasos, até de murais, passa muitos homens nus. Em primeiro lugar, o culto ao corpo na Grécia Antiga era uma espécie de mantra: corpo são, não, mente sã, um corpo são, mais ou menos isso. Então você tinha lá um culto ao corpo, ao físico, e sempre que se podia enaltecer e exaltar as formas físicas humanas, sobretudo a masculina, não se perdia a autoridade. Por isso gravuras, esculturas, eram sempre uma espécie de, que a gente chama hoje de nu artista. Sem pornografia, né? Nu artista. Ok? O quê? Oi. Poderia ser considerada a cidade melhor que militarmente, sim, cara. Então, é o que eu estava explicando agora há pouco. Por favor, pessoal, tem poucos minutos aqui para eu concluir. Ô, cara, eu tenho um documentário aqui bem legal, depois, se vocês quiserem. Eu tenho receio de passar, não, porque é pesado, tal. Fala aqui, o sexo no Egito Antigo. Isso 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, coisas pornográficas que deixam hoje a pornografia coisa de moça. Entendeu? Se a coisa antiga, pornografia é antiquíssimo. Antiquíssimo. Então eu não sei dizer precisamente onde, ou precisamente quando, mas eu te digo que é coisa mais antiga do que você imagina. Entendeu? Pessoal, por favor, presta atenção aqui. Olha só. Sempre que um casal em Esparta tinha um filho do sexo feminino, ou seja, uma filha, isso era motivo, eu não digo de tristeza, mas não havia motivos para comemorar. Quando nascia o menino, não, vamos dar uma festa, reunir os amigos, os parentes, vou dar um banquete e tal. Quando nasceu uma menina, você não tinha essa comemoração, porque, embora a mulher lá tivesse uma condição melhor do que em Atenas, o homem era um motivo de orgulho da família porque ele ia ser um militar, um soldado. E servir a Esparta, no exército, era motivo de honra, de glória e de orgulho e assim por diante. A mulher não servia, militarmente falando, ela não, militarmente falando, entendeu? Não servia, então ela... Hã? Como é que faz o quê? matar o casamento. Não. Pessoal, quando nascia então um filho com problemas físicos, ou seja, uma pessoa com deficiência física, esse filho era abandonado. Hoje em dia tem gente que, por exemplo, nasce a cachorra, pare ali 6 cachorrinhos. Aí você pega as fêmeas, isso acontece com gatos também. Pega a fêmea, bota no saco, numa caixa de papelão e abandona, joga lá. Tem gente que faz isso. Tem ou não tem, gente? Tem. Os espartanos faziam do mesmo jeito quando percebiam que a criança era portadora de alguma deficiência física. Faziam do mesmo jeito. Abandonavam. Entendeu? Simplesmente abandonavam. Senhores, falarei mais na próxima aula, então, por hoje. Bom. Isso aí, cara. Calma. Então a gente vai começar o trabalho, não sei como precisa rir. Mas
Nós vamos começar o trabalho das chamadas civilizações clássicas, Grécia e Roma, civilização greco-romana. Por que civilizações clássicas? Porque ou quase tudo que a gente tem em termos de política, administração, em todo o Ocidente, não é só no Brasil, Estados Unidos, Europa, tem origem grega. Olha só a quantidade de coisas aqui, ó. Sem falar na filosofia, aliás, sem falar na própria história, que tem origem grega, sem falar nos Jogos Olímpicos e várias modalidades de atletismo, de esporte que tem origem na Grécia. Tudo isso que vocês estão vendo surgiu na Grécia Antiga. A República, que é uma forma de governo adotada pela totalidade dos países, ou quase totalidade dos países ocidentais, tem origem em Roma. O que não teve origem em Roma, teve origem na Grécia e vice-versa. Então, estudar a Grécia Antiga, estudar a Roma Antiga, é estudar as civilizações clássicas, como chamamos. Beleza? Vamos começar esse trabalho agora. Para esse trabalho, veja que sobre o Egito eu não passei nenhum filme, vai ser apenas um pequeno documentário. Para esse trabalho da Grécia, nós vamos ver 2 filmes, mas nós não vamos ver os 2 na íntegra. Nós vamos ver alguns fragmentos, nós vamos ver alguns trechos, algumas cenas comentadas por mim desses 2 filmes. O primeiro é o filme 300 e o segundo é o filme Alexandre. Certo? Eu vou fazer como sempre faço, vou reunir os 3 primeiros no auditório. Lá a gente vê essas cenas selecionadas por mim, comentadas por mim. Depois eu disponibilizo o arquivo para vocês, com o filme na íntegra, para quem quiser ver em casa. Se é que já não viram, muita gente já assistiu. Mas o importante, se não assistiram, ou se já assistiram, o importante é os comentários que a gente vai fazer referente ao assunto dentro do filme. Tá legal? Depois a gente vai discutir isso. Senhores, para efeitos didáticos, os historiadores dividiram a história da Grécia em 5 momentos, 5 períodos, como vocês podem constatar aí no quadro. Ó. Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A gente vai tentar traçar as características principais de cada fase, tá certo? E a gente vai dizer o porquê do nome. Por exemplo, homérico e pré-homérico vem de Homero. Quem era Homero? Homero teria sido, porque não se tem certeza, um poeta grego, autor de pelo menos 2 clássicos da literatura antiga, os livros A Odisseia e Ilíada, que narram a guerra de Troia, acontecimentos ligados a heróis como o Agamenon, Aquiles, fatos esses imortalizados em outro filme interessante chamado Troia, de vez em quando passa aí na televisão, não sei se vocês já viram, com Brad Pitt. Então, esse período pré-homérico, para começar, teria sido o período de ocupação do solo grego. Fala, Raquel, na pré-história, os homens não tinham ainda desenvolvido a sedentarização, nem a agricultura, nem a domesticação de animais. Então, grupos passavam pelo território da Grécia. Quando esses recursos naturais, essenciais da vida, se esgotavam, esses grupos seguiam adiante para o território em busca de melhores condições da sua existência. Mas quando a agricultura foi desenvolvida, quando a sedentarização tornou-se possível, domesticação de animais e tudo, os primeiros caras a se assentarem no território grego foram esses que vocês estão vendo aí no quadro, de origem asiática, os eólios, os jônios, os dórios. Beleza? Esses caras vão ser os primeiros a se estabelecer, vamos dizer assim, no território grego. E ao sul, eu vou mostrar no mapa, deixa eu passar aqui, ó. Isso é o território grego, e aqui ele é bastante recortado, seu litoral. Bastante ilhas. A maior delas, a ilha de Creta. Essa aqui, ó. Estou apontando no meu dedo. Se esse mapa tivesse a continuação, estaria aqui, mais ou menos onde está a minha mão. Entendeu? Ilha de Creta. Lá se desenvolve a chamada civilização cretenso-minoica ou creto-micênica. Quase todos, praticamente a totalidade dos povos antigos que nós estamos estudando, eram povos patriarcais. Ou seja, que davam ao homem uma condição de superioridade. A mulher submissa,
a mulher numa condição de inferioridade, um papel subalterno e assim por diante. Lá em Creta, não. A civilização que se desenvolve nessa ilha, surpreendentemente, dava à mulher um papel de destaque, um papel superior ao homem. Até a própria divindade, a divindade maior da ilha, era a deusa mãe, portanto uma deusa feminina, né? Um deus feminino, melhor dizendo, o que evidencia o papel da mulher nessa sociedade, um papel relevante, superior até mesmo do homem, beleza? Então é uma exceção, todos os outros povos, inclusive as cidades gregas, todos colocavam a mulher num papel inferior ao do homem. Em Creta, não, tem essa particularidade. É também em Creta que surge a mitologia grega, uma parte da mitologia grega, no que diz respeito a um personagem bem conhecido, que é o Minotauro. Acho que todo mundo já ouviu falar desse ser, cabeça de touro e corpo de homem, Minotauro. Esse cara, tinha uma rainha lá, eu esqueci o nome dela, eu vou chamá-la de Ana, e essa rainha Ana era apaixonada por um touro. E ela pelejou, até que o touro fez um filho nela. E ela pariu esse filho. E esse filho foi o Minotauro. Aí o rei Minos, o esposo dela, descobriu a traição. Isso é mitologia grega, né, gente? Lembre-se que é uma mitologia. É o que, cara? Foi o que tu disse? Eu disse nada. O que acontece, cara? Quando o esposo descobriu, o rei Minos descobriu, ficou furioso e trancou a criatura em um labirinto, de onde ele jamais poderia sair. Por isso tem um filho, né? Simplesmente porque ele não acertaria a saída. É um labirinto, ele vagaria pelos caminhos tortuosos e por lá mesmo ficaria, certo? Até que um grego, que vem do continente, Teseu, com sua esposa e irmã, Ariadne. Porque eu falo esposa e irmã, porque os casamentos entre parentes, até entre irmãos mesmo, eram muito comuns no mundo antigo. Supostamente para manter a linhagem real. Porque você casa com um plebeu, alguém que não tem o sangue nobre, sangue azul, que não tem a linhagem dos deuses, aquela coisa toda. Então, para você não perder, misturar com quem não tem, muitas vezes aconteciam casamentos na própria parentela. Tá? É relativamente comum, entendeu? Sim, de acordo com os valores judaico-cristãos. Mas nessa época, nem cristianismo nem existia, né? Ainda. Beleza? O que acontece? Teseu, enquanto vai percorrendo os caminhos do labirinto com Ariadne, ele vai desenrolando um novelo de linha para não se perder. Na volta, era só seguir esse novelo, essa linha que estava esticada, né? E ele encontraria a saída, mais ou menos assim. E ele mata o Minotauro, livrando os cretenses da dominação desse ser, porque constantemente tinha que, esse Minotauro tinha que devorar jovens, então eram colocados esses jovens lá para serem sacrificados ao Minotauro e tal. Exatamente, então. Aí, isso aí é um conto heróico, né? Então Teseu, heroicamente, conseguiu derrotar o Minotauro e assassiná-lo, livrando aquela sociedade desse grande tormento. Pois bem, seguimos adiante para o próximo período, que é o período homérico. Nessa fase, há a formação do Genos, que é esse nominho em vermelho que vocês estão vendo aí no quadro. Ou, entre parênteses, como diz o quadro, comunidade. Genos, a pronúncia é Genos. Ou as comunidades gentílicas. O que seria isso? Seriam a formação, senhores, das primeiras aldeias. E essas aldeias, as pessoas tinham algum grau de parentesco. Por isso Genos, que vem de gens, ok? Então você tinha ali algum grau de parentesco entre os membros daquela comunidade, que são basicamente a formação das primeiras vilas. Algumas dessas comunidades gentílicas evoluem para a condição de polis, mais adiante. Polis, em grego, é cidade. Outras se extinguem
outros permanecem em vilinhas raquíticas, mirradas, pequenas a vida inteira. Porque é assim que acontece, entendeu? Então, uma cidade que hoje é grande, como São Paulo, por exemplo, das maiores do mundo, ela surgiu a partir de um colégio de jesuítas. O colégio, a Escola de São Paulo de Piratininga, que era uma escola de jesuítas para catequizar índios, entendeu? Dali se forma uma vila, de uma vila evolui, mas tem povoados que nunca vão se tornar cidades, ou que pelo menos nós não vamos alcançar, talvez nem nossos filhos vão alcançar se um dia virar. Então fica aquele, né, povoadozinho ali para sempre ou durante muitos anos, ao passo que outros evoluem, crescem e se tornam cidades gigantescas, né, metrópoles e assim por diante. Então tudo começou com esses guenos, com essas comunidades gentílicas. Homero teria sido o autor da Ilíada e da Odisseia, narrando os fatos que aconteceram, como eu disse a vocês, entre eles a guerra de Troia, a existência do Agamenon, do Aquiles, do rapto da princesa Helena, uma história relativamente conhecida por vocês. Depois o período seguinte, o período arcaico, que é o período da formação da polis, que é isso que você está vendo de vermelhinho ali, das cidades, e eram muitas, Coríntio, além de Atenas e Esparta, Delfos, Tebas, tem um monte de cidade ainda tem, né? Que tem origem exatamente nesse período aí, que por conseguinte tem raízes nas comunidades gentílicas do período pré-homérico. Seguindo adiante, nós vamos examinar as duas principais polis gregas, Atenas e a sua grande rival, Esparta. Como era a vida lá, a sociedade, a política, a economia e a religiosa. Vamos tentar traçar um panorama dessas duas principais cidades da Grécia Antiga. Primeiro, a principal atividade comercial, vamos dizer assim, de Atenas, como vocês podem ver, era o comércio marítimo, como vocês podem constatar. Um litoral recortado, como vocês viram no mapa, cheio de ilhas, facilitando o intercâmbio marítimo ali entre regiões. Terras montanhosas, que não eram muito férteis, nem propícias para a agricultura, sobrava exatamente a atividade de pesca e a atividade de comércio marítimo. Com relação à sociedade, nós vamos ter aqui essas camadas que vocês podem constatar. Eupátridas, no topo da pirâmide. Eupátridas era a elite, eram chamados bem-nascidos, ou seja, que nasceram nas famílias mais tradicionais, ricas, importantes e assim por diante. Em seguida, os georgóis, que eram proprietários de terra, pequenos proprietários, e aí vai descendo, ó, betas, camponeses, tecnais, artesãos, demiurgos, comerciantes, metecos, que eram estrangeiros, que apenas tinha bastante estrangeiro, como tinha um comércio muito ativo, recebia gente ali para comercializar produtos de várias regiões das cercanias. E por último, os escravos. A princípio tinha duas modalidades de escravidão em Atenas. A por dívidas, que depois é abolida, e a por guerras, que continua durante muito tempo. Beleza? Na política, Atenas era governada por um rei, só que ele não governava sozinho. Tinha um conselho de espécie de ministros, sempre eupátridas, para ajudá-lo. Essa palavrinha aqui, aerópago, era uma espécie de parlamento, ou seja, de Senado ou de Câmara dos Deputados, onde os eupátridas se reuniam para discutir as leis e as ações que beneficiariam a cidade. Reformadores, Drácon e Solon. Esses dois caras empreenderam reformas políticas importantes. Drácon escreveu as leis. As leis eram baseadas no princípio consuetudinário. Como é o princípio consuetudinário? São leis verbais, orais, transmitidas pela fala, não estão escritas. São leis baseadas em costumes. Vou dar um exemplo, olha só. Quando um senhor de escravos chegava com seu escravo perante o juiz, dizendo assim: quero autorização para aplicar a pena de morte nesse meu escravo. Ele me desobedeceu, cometeu tal crime, e tal crime, pelo que eu sei, é passível de pena de morte.
Aí o juiz analisa assim, quem está pedindo a pena de morte? É um cara da nobreza. De qual família ele é? Uma família importante. Então eu vou conceder a ele o direito de aplicar a pena de morte no seu escravo. Não tem lei escrita, a interpretação é subjetiva. A lei pode ser então manipulada de acordo com as conveniências. Mas se tem uma lei escrita, vai valer o que está escrito. Aí você não pode inventar, não pode manipular, pelo menos teoricamente. Tem que aplicar o que a lei, né, manda, o que está escrito. Qual foi o primeiro? Primeiro foi ter feito isso e aquilo. Então vamos consultar a lei. Onde é que está escrito que isso aqui é pena de morte? Isso que ele cometeu. Está escrito? Está não. Então não aplica. Então o fato de Drácula ter escrito as leis foi um avanço. Por quê? Porque agora, as leis sendo escritas, você impede que aconteça manipulações de acordo com conveniências da lei. Os poderosos geralmente manipulavam para o seu benefício a lei. E sendo a lei escrita, você não pode deixar de cumprir o que está escrito, tem que ver o que está escrito, tem que cumprir o que está escrito, não dá para manipular. Pelo menos teoricamente. Beleza? Só, o que ele faz de bom? Acaba, como vocês podem ver aí no texto no quadro, acaba com a escravidão por dívidas. Esse foi o principal fator. E também foi criado aí outros órgãos administrativos. A bulé e também a eclésia. Quem compunha esses órgãos? Eupátridas. Ou seja, integrantes daquela elite que eu já me referi, os chamados bem-nascidos. Houve um período de tirania, encabeçado por esse cara chamado Pisístrato, e uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é a guerra de um povo contra ele mesmo, sem um inimigo externo. E por que um povo briga com ele mesmo? Geralmente disputa de poder. Alguém quer tomar o poder, quem está no poder não quer sair, não quer largar o osso, e aí você tem um conflito, uma guerra, que chamamos de guerra civil. Ok? Bom, depois do governo de Pisístrato, que é uma tirania, nós vamos ter um período em Atenas de democracia. É preciso entender, Isa, que a democracia ateniense pouco tem a ver, eu não digo nada, mas pouco tem a ver com a democracia dos tempos atuais. Atualmente, a democracia é irrestrita, pelo menos aqui no Brasil. Não importa se é mulher, se é homem, se é gay, se é pobre, rico, se é do campo, da cidade, preto, branco, rico ou pobre, feio, bonito, alto ou baixo, velho ou novo, não interessa. A democracia engloba todos, pelo menos teoricamente. A democracia ateniense, não. Para você ser considerado isso aqui, um cidadão, você tinha que preencher certos requisitos. Quais eram os requisitos? Número 1, ser homem. Mulher não é considerado cidadão. 2, maior de 21 anos, se não me falha a memória. 3, tem que ser ateniense nascido na cidade, filho de pai e mãe ateniense. 4, ser alfabetizado. Só em tirar mulheres e analfabetos, você já exclui um monte aí. Estima-se que apenas cerca de 10% da população ateniense era considerada cidadã. Ainda assim, mesmo sendo excludente, mesmo excluindo tantos, o regime democrático de Atenas era bastante avançado para a época, para o que existia na época. Porque o que existia na época era a monarquia absolutista, onde o rei ou era Deus, ou era um representante de Deus, ou era um filho de Deus, mandava sozinho, ninguém interferia, ninguém ousava contrariar o rei, mesmo sendo tão excludente. Repito, a democracia ateniense é um avanço. Ela só parece absurda e ultrapassada comparando com hoje. Beleza? Senhores, educação clássica e mulher submissa. Em Esparta, que é a outra cidade que a gente vai ver, a condição da mulher era um pouco melhorzinha. Agora, em Atenas, a mulher não tinha direito, só deveres a cumprir.
só deveres. Aliás, a função da mulher era Deus. Cuidar do lar e dos filhos e procriar, e parir. Só isso. Entendeu? A mulher era extremamente submissa ao homem. Tem um filme que a mulher se limita do homem, que ela apanha do homem, então que o homem quiser. Lá também. Tem castigo. Lá também, era assim. Agora, os homens tinham total liberdade, até para namorar outros homens. Como assim? O homossexualismo na Grécia Antiga, na maioria das cidades gregas, era algo extremamente comum. Homens solteiros, alguns de vocês se sentiam em casa em Atenas. Homens solteiros tinham namorados. Esse namorico geralmente cessava quando o rapaz se casava. Agora, em alguns casos, continuava. Por exemplo, o grande pensador Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e namorava Alcebiades. Mesmo casado, ele permaneceu com seu romance homoafetivo. Como eu disse, alguns de vocês se sentiriam em casa lá. E outros caras aqui. Pessoal, ó, nós vamos assistir no filme Alexandre. E Alexandre, antes de se casar, ele tinha um namorado chamado Rick, chamado Hestion. Você vai ver, tô brincadeira, viu, cara? Chamado Hestion. E aí, quando ele se casa com uma dançarina persa, na cena do filme vocês vão ver. Calma, tem gente quebrando tudo ali. Ixi, meu Deus do céu. E aí, quando ele se casa, na noite de núpcias, todo mundo sabe que é a noite de núpcias, aí ele vai se despedir de uma festa. Por quê? Porque se casou, acabou, né? Aí ele vai se despedir da festa, dá um abraço na festa. O Efésio pega um anel, coloca no dedo dele ali e tal. E quando eles se abraçam, aí a mulher chega na hora do quarto, que eles estão abraçados. O final dessa cena vocês vão ver quando eu mostrar. Não tem graça. Eu vou mostrar o filme, vou fazer os comentários. Agora é importante dizer que aquilo na Grécia Antiga era absolutamente natural. Para ela, que era persa, era algo inadmissível. Para Alexandre, que era grego, algo absolutamente natural. Então é assim, a gente dá risada e acha estranho, não sei o que, nossa cultura ainda não, de certa forma, avançamos muito e já mudamos muito, mas ainda não modificamos ainda o suficiente. Outras culturas encaram isso, ou encaravam no passado, com mais naturalidade. Certo? Inteira brincadeira, mas enfim, todo mundo sabe que o lance é sério. Agora, a gente vai comentar um pouquinho, pelo menos 5 minutos, sobre a grande rival de Atenas, que é Esparta. Uma cidade quartel. No filme 300 passa isso. Criança de 7 anos já saía da casa de seus pais e ia para o exército. Aprender a dar a cavalo, aprender a manejar um arco, uma flecha, uma lança, passar por privações, dor, fome, sede, sono, para ser resistente à dor. Para crescer um soldado que não estranhasse a dor. Ok? Quando nascia entre um casal, um filho do sexo feminino, eu não digo que tinha tristeza, mas não tinha festa, não tinha comemoração. Quando nascia um garoto do sexo masculino, sim, dava um banquete, convidava os amigos. Por quê? Porque o homem, ele ia servir ao exército. E servir ao exército de Esparta era algo de muito orgulho para a família. Era o que havia de mais orgulho para a família, ter um filho no exército espartano. E a mulher não era alistada, né? Então tinha essa condição de inferioridade. Os espartanos também eram bem severos com relação a crianças que nasciam com alguma deficiência física. Elas eram simplesmente abandonadas. Tem gente que ainda faz hoje assim. Você tem um gato, o gato cria lá 6 gatinhos, aí pega as gatinhas fêmeas,
bota numa caixa ou num saco e vai deixar lá na baixa da égua, né? O mesmo acontecendo com o cachorro, no caso com cadela, né? Tem gente que faz isso. Os espartanos faziam isso com crianças que apresentavam algum tipo de deficiência física. Eram simplesmente ou jogados em precipícios ou abandonados em lugares distantes para morrerem de inanição. A família não aceitava. Geralmente o pai. Que é assim, quando a criança nascia, o pai, depois de 8 dias, que conhecia a criança, e o pai podia rejeitar e examinar a criança, né? E o pai poderia ou não rejeitar a criança, examinando ela, percebendo se ela era, entre aspas, aí, normal, né, saudável, ou se não. A decisão do pai determinava se a criança era aceita no seio familiar ou se ela seria abandonada. Mais sobre isso desenrolarei na próxima aula, beleza?